internet não é fácil. Só que daí quando você tem uma família tradicional que quer que você faça faculdade, entra numa empresa, cresça e é isso sua vida, acaba se tornando um pouquinho mais difícil. E eu estou neste processo há mais ou menos uns 7 anos. Não vou falar que é fácil, principalmente porque o meu pai, ele foi gerente de vendas nacional. Vocês lembram da Saraiva? Saudade Saraiva, né? E então, assim, ele fez literalmente esse passo a passo. Ele fez uma faculdade, acho que foi de administração, se eu não me engano, ou de marketing, alguma coisa assim. E ele foi subindo na carreira dele, na empresa que ele trabalhava, que era a Saraiva. Enquanto isso, eu vou tomar meus suplementos, tá? E aí ele foi subindo de cargo até se tornar gerente nacional de vendas. Então, assim, o cara literalmente seguiu o protocolo. E aí, por conta disso, é óbvio que ele queria que eu também seguisse o protocolo, porque ele fez o protocolo, descobriu que dava certo. Então, ele queria que a filhinha dele também seguisse. Só que, aí vem eu, toda rebelde. Graças a Deus eu tive muitos bons estudos, principalmente meu ensino médio. Acho que eu fiz um dos melhores ensino médios do país. Graças a Deus, tive muitas oportunidades. E aí vem eu querendo falar que não quero fazer faculdade. Imagina, doido velho. Mentira, eu não falei que eu não queria fazer faculdade. Só que, tipo, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sempre tive um sonho, desde pequena, de fazer arquitetura. Pose. Foco. Eu não tô fazendo. Vamos? Além de eu não ter certeza, eu não sabia se era realmente isso que eu queria. E aí acabou que ele queria que eu fosse para uma universidade pública, tipo a USP. Só que eu não queria ir pra USP. Eu queria, sei lá, eu só queria entrar em algum lugar, entendeu? E aí acabou que eu entrei, tipo assim, eu fiz o vestibular. Aí eu não passei na USP, faltou tipo muito pouco pra eu entrar na USP, faltou acho que 2, 3 pontos pra arquitetura. Só que na época eu já estava trabalhando com publicidade, né? Então eu meio que coloquei como segunda opção publicidade. E aí eu acabei passando em publicidade. Então eu fui fazer publicidade e não arquitetura. Só que tipo assim, publicidade eu acho que hoje em dia é meio que igual a ADM, tipo, não sabe o que fazer, vai fazer. Então assim, eu já briguei com meu pai sobre esse assunto de fazer faculdade pública, faculdade particular. E eu imagino que muitas outras pessoas também tenham essas discussões com a família se querem ou não fazer faculdade. Como desde pequenininha, assim, eu já sou pequena, né? Mas desde criança, no caso. Eu sempre fui ensinada de que eu teria que fazer uma faculdade, que a única opção era uma faculdade. Então eu sempre pensei, vou fazer uma faculdade. Nunca nem passou pela minha cabeça não fazer faculdade. Mas se passasse, com certeza seria muito mais difícil. E eu não posso falar que eu entendo o que é falar não vou fazer faculdade para um pai que seguiu o protocolo, ou uma mãe que seguiu um protocolo, porque eu não passei por isso, mas eu passei por uma coisa parecida, de fugir do protocolo de forma geral, que era fazer uma universidade pública, tinha mais esse degrau, fazer uma universidade pública, se formar, entrar numa empresa, crescer e é isso, acabou sua vida não, começando a sua vida no caso. Mas quando eu falei que não queria, foi muito difícil. Por quê? Porque eu ainda não tinha resultado, eu não tinha como provar pro meu pai que ia dar certo. Eu não tinha como provar pra minha família que ia dar certo. Até hoje, é claro que eu escuto algumas brincadeirinhas, porque eu ainda não tô milionária, rica, cagando dinheiro. E quando eu chegar nesse ponto, provavelmente ainda vão ter perguntas, ainda vão ter brincadeiras, palhaçada, zoando de blogueira, de não sei o quê. Só que vai ser muito mais fácil para eles entenderem que por mais que seja a blogueirinha, alguma coisa assim, deu certo, né? Então assim, hoje em dia é mais fácil eles lidarem com isso do que naquela época.
porque eu já tenho alguns pequenos resultados, eu já consigo fazer dinheiro da internet. Por mais que para eles talvez não seja muito palpável, mas eu já consigo fazer um dinheiro com a internet. E eles sabem que eu faço um dinheiro com a internet, não sabem quanto, mas é muito mais fácil para eles entenderem quando você tem resultado. Porque quando você mostra resultado, eles pensam, tá, eu não concordo, mas até que dá certo. Só que se você ainda não tem resultado, como é que você vai provar que dá certo? Você não tem como provar que deu certo, porque ainda não deu certo. Eu acho que esse é o grande dilema, porque enquanto você continuar tentando, você sabe que vai dar certo. Só que você tem que lidar com as pessoas no seu ouvido vindo falar que não dá certo, que é frescura. Eu já namorei uma pessoa que não gostava, que era super tradicional, e eu morava com a pessoa que falava que quando eu tava gravando, eu não gravava perto da pessoa, porque quando eu gravava perto dele, ele ficava fazendo careta, ele ficava falando, meu, para de perder seu tempo, isso nunca vai dar certo, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro com isso. É claro que aí um relacionamento um pouquinho tóxico, aí já não é no nível ali do limiar do saudável, não vem ao caso, mas vamos partir do pressuposto de que a pessoa era tradicional. Querendo ou não, ele seguiu o protocolo, ele só não entrou em uma grande empresa porque a área dele era mais autônoma. Mas ele seguiu o protocolo, ele fez faculdade, ele começou a crescer na carreira, começou a ganhar mais dinheiro. Então ele seguiu o protocolo. E eu não tava seguindo o protocolo. Por mais que eu fiz faculdade, eu já entrei em várias empresas, inclusive multinacionais, mas eu nunca consegui ganhar uma promoção, nunca consegui crescer. Porque aqui dentro, minhas veias pulsam empreendedorismo, não ficar em uma grande empresa. E eu nunca entendi isso. E hoje em dia eu entendo isso, que o meu perfil não é um perfil de estar em uma empresa e ficar na mesma empresa o resto da vida, crescer na empresa. Eu entendi que não faz parte da minha personalidade. Eu gosto de empreender, eu sou empreendedora, eu quero empreender. Por mais que hoje em dia eu seja CLT, esteja em uma grande empresa, trabalhe como vendedora de uma empresa, mas eu penso eventualmente em crescer, em ficar um tempo nessa empresa, mas eu sei que não é pro resto da minha vida. Que nem esses dias o meu chefe, a gente tava fazendo uma reuniãozinha que a gente sempre faz semanal, e daí ele falando de que ele quer enfim, aquele papinho de chefe. Quer que a gente cresça, quer que a gente siga o caminho que a gente quer seguir, atinja nossas metas, que não sei o que lá. E aí ele me perguntou, falou assim, você quer estar aqui daqui 5 anos? Eu falei, não pretendo estar daqui 5 anos. Aí a ideia era justamente eu responder isso, no caso, porque ele estava dando exemplo de que, por mais que você não queira ficar aqui por muito tempo, ele quer poder apoiar e fazer, enfim, aquele papinho de chefe. Mas essa é a minha ideia. Eu planejo sim crescer dentro dessa empresa. Por exemplo, hoje eu sou vendedora, mas eu acho que eu combino muito também com o cargo de supervisora de vendas. Penso sim em subir de cargo, mas também não penso em ir muito além disso, porque eu acho que, por exemplo, daqui 1, 2 anos, talvez pode ser que eu seja promovida. E aí eu fico nesse cargo. Mas daqui 5 anos eu já não pretendo mais estar nessa empresa, entendeu? Eu pretendo já estar 100% com o meu negócio digital, com o meu canal monetizado, ganhando uma boa renda com esse canal, com outros canais que eu pretendo criar também. Então, assim, eu pretendo empreender. E é isso que pulsa nas minhas veias. Só que a nossa família, ela só vai entender quando a gente realmente tiver resultado para mostrar. É muito difícil eles enxergarem alguma coisa, enxergar o que realmente tá aqui dentro, que nosso coração pulsa por isso que a gente quer, que é o futuro que a gente quer atingir. É muito difícil eles verem o que a gente vê, porque eles não estão aqui dentro, eles não conseguem entender o que a gente já entende. As pessoas da minha geração cresceram com a internet, a gente sabe como é que ela funciona, a gente entende como é que ela consegue fazer tanta gente ficar tão rica. A gente entende, mas nossos pais, nossos avós não entendem. E é justamente essa divergência de pensamento que é foda, muito foda, foda pra caralho, muito difícil.
porque isso ficar assim, pentelhando no nosso ouvido várias e várias vezes, eu já parei com isso. Fui buscar empregos tradicionais. Provavelmente também é por isso que eu estou há 7 anos empreendendo na internet hoje que eu acho que eu posso falar que eu realmente estou me encontrando. Estou seguindo um caminho que eu quero seguir e que eu sei que vai me dar resultados constantes, resultados que eu quero ter. Hoje, depois de 7 anos, mas levou 7 anos. Pode ser também porque eu sempre pulei de galho em galho, com certeza. Mas talvez eu sempre pulei de galho em galho justamente por ter essas pessoas que ficavam me dizendo que o que eu tava fazendo era errado, que não tinha nada a ver, que eu tinha que parar de frescura e procurar um emprego de verdade. Então, assim, é muitos e se, mas a gente tem que seguir só o que tá no nosso coração e meio que ignorar o que eles estão falando. Sinceramente, se você ainda mora com sua família, é muito mais difícil você ignorar esses pensamentos, você ignorar o que eles dizem. Porque eles estão literalmente ali 24 horas por dia na tua orelha. E eu era assim. É claro que eu morava com a minha mãe, com meu avô, me mudei recente. E agora eu moro sozinha. Mas eles eram um pouco mais tranquilos. Só que por mais que eles eram tranquilos, às vezes, por exemplo, eu queria gravar alguma coisa e aí eu pedia pra eles fazerem silêncio pra eu gravar alguma coisa, algum vídeo e tal. Só que eles ficavam meio irritados porque, sabe, por mais que eles não criticassem, mas eu acho que não dá pra dizer que apoia 100%. E não que eles estejam errados em pensar isso, porque é o que eles foram ensinados a acreditar. Então acho que a gente tem que a gente pode amar eles, eu continuo amando a minha família. Mas se eu escuto alguma brincadeira, alguma crítica, alguma coisa, entra por aqui e sai por aqui, cara. Não tem como. Se você não fizer isso, eu sei que é difícil falar isso, principalmente questão de família. Como é que você vai ignorar a tua família? Mas, cara, se você realmente quer ter resultado, você precisa ignorar o que eles estão falando e seguir o que você realmente quer seguir. É difícil, mas você precisa fazer isso, senão você nunca vai conseguir sair do lugar, porque você vai estar sempre escutando o que os outros estão falando e nunca vai fazer o que realmente você sabe que precisa fazer pra fazer dar certo. E é isso. Desculpa se eu fui muito direta ao ponto, mas acho que era isso que você precisava ouvir. Então, se você está tentando empreender na internet com uma família tradicional, ignora a tua família e segue o seu coração. É isso. Esse é o conselho de hoje, tá bom? Sem floreios, sem nada. Só esse conselho. Só entra por aqui, sai por aqui, filtra tudo que você pode, segue sua vida, segue fazendo. Vai ser difícil. Não diz que vai ser fácil. Mas se você pode sair do ambiente, melhor. Se você não pode, só respira fundo e continua. E vai dar certo. Tá bom? É isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o mini tapa na cara. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.